Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, vamos escutar a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma declaração do amor do Pai Eterno por cada um de nós. Ele nos ama e por isso deseja falar ao nosso coração. Nós, como seus filhos e filhas, sentindo-nos amados pelo Pai Eterno, precisamos ter o coração aberto para acolher a sua palavra. A palavra da salvação é esta oportunidade que nós temos de nos sentar e escutar esta bonita declaração de amor do Pai por cada um de nós. Por isso eu te convido mais uma vez, com espírito e corações abertos, deixar que a semente da palavra caia no solo fecundo do nosso coração, germine, cresça, produza muitos e bons frutos. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver um filho de paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão voltará a vós. Permanecei nessa casa, comei e bebei do que tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não passeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e fordes recebidos, comei o que vos servirem. Curai os enfermos, que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não fordes recebidos, saí para as praças e dizei: até a poeira da vossa cidade, que se grudou aos nossos pés, nós a sacudimos para deixá-la para vós. Sabei, no entanto, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o que nos ensina a mensagem do Evangelho que terminamos de escutar hoje? Nós escutamos aqui a missão dos 72 discípulos. Jesus já havia chamado os 12. Como nós sabemos, 12 não é um chamado exclusivo, mas inclusivo. 12 representa justamente a totalidade. Assim como as 12 tribos de Israel representam a totalidade de todo o povo de Israel, para nós cristãos, os 12 discípulos representam a totalidade do novo povo de Deus. E aqui Jesus amplia esta missão. Os 72 discípulos, 7 vezes 12, para dizer que é uma multidão incontável dos que são chamados a seguir Jesus, a anunciarem o Evangelho de Jesus. Por isso, quando a gente vê no Evangelho falar dos 72 discípulos, não pensemos que Jesus chamou somente aqueles e deixou de chamar outros. Nos 72 está toda a humanidade. Nos 72 estou eu e está você. Todos somos chamados a sermos discípulos de Jesus. Nos sentar na escola do Mestre, aprender dele, para depois sermos enviados em missão para testemunhar aquilo que dele nós escutamos. Por isso, repito,
no chamado dos 72 está o chamado de cada um de nós. E como nós respondemos a este apelo do Senhor? É importante que tenhamos consciência, a missão é de Deus, mas cada um de nós é chamado, apesar de nossa fraqueza, colaborar com a missão de Jesus. E não é a nossa própria força que possibilita a realização da missão, mas é o Espírito de Deus em nós que nos possibilita realizar a missão. Por isso, Jesus chamou os 72 e enviou-os 2 a 2 à sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. Aqui nós temos também alguns elementos importantes para a nossa reflexão. Primeiro, que Jesus os envia 2 a 2, e isso é muito importante para nos recordar que não podemos realizar a missão sozinhos. A missão se realiza em comunidade. É preciso que estejamos juntos e demos testemunho de fraternidade. Existem alguns que dizem assim: eu sou cristão, eu quero Jesus, mas não quero saber de comunidade, não quero saber da igreja. Jesus, através desta expressão, nos ensina: não podemos viver e sermos fiéis à nossa vocação cristã vivendo de forma individualista. A fé cristã é vivida, testemunhada na comunhão, na comunidade. Por isso os envia 2 a 2. E o Evangelho tem esse cuidado de dizer que Jesus os envia nos lugares onde Ele mesmo deveria ir. Por isso, meu irmão e minha irmã, onde está a igreja, lá está Jesus, porque a igreja deve estar onde Jesus deveria estar. A igreja é a presença de Cristo no mundo. Tomemos consciência disso. Cada um precisa se perguntar: Jesus, no lugar onde estou, onde Ele estaria? Quais seriam as suas prioridades? E lá é o lugar onde nós, como igreja, devemos estar. No lugar onde Jesus estaria, é o lugar onde a igreja deve estar. Em seguida, Jesus fala dessa urgência. A colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. É preciso rezar pelas vocações, para que homens e mulheres se disponham a seguir Jesus no testemunho do Evangelho, vivendo a sua fé no dia a dia. Como nós temos respondido a este apelo do Senhor? A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Em seguida, o Evangelho vai dizer que é verdade que Jesus chama a todos, mas o chamado de Jesus é exigente. Diz Jesus: ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Quem decide seguir Jesus precisa também ter a disposição para participar do mesmo destino do Mestre. Assim como Jesus encontrou dificuldades para viver a sua missão de missionário do Pai Eterno neste mundo, quem decide segui-lo precisa ter esta mesma disposição. E Jesus não engana os seus discípulos. Eis que vos envio. É preciso que tenhamos consciência disso. Eis que vos envio como cordeiros em meio a lobos. Teremos dificuldades, perseguições, incompreensões e muitas vezes até mesmo de enfrentar a própria morte por fidelidade ao Evangelho de Jesus. Estamos dispostos? Em seguida, o Evangelho vai dizer que não dá para seguir Jesus e levar tudo conosco. É preciso ter o coração livre para seguir Jesus. Por isso o Evangelho diz: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias. É preciso que estejamos despojados. O que às vezes nos impede de ser mais livres para seguir Jesus? Cada um precisa se perguntar: o que nos impede de ter essa liberdade interior para servir Jesus? Qual é a primeira mensagem dos discípulos de Jesus onde chegam? De paz. Em qualquer casa em que chegardes, dizei: a paz esteja nesta casa. Paz não significa ausência de conflitos, de dificuldades. Paz significa ter a consciência de que Deus está presente. Por isso, mesmo que passemos pelos conflitos da vida, não perdemos a serenidade, porque temos esta consciência de que Deus está conosco. É desta forma que nós conseguimos dar testemunho. O missionário também não pode ficar escolhendo lugares de conforto.
Na casa em que chegardes, permanecei ali até o momento de partir. Nós não temos o direito de ficar procurando lugares de conforto. É onde chegamos que devemos permanecer. Por fim, destaco um elemento importante deste Evangelho. Às vezes, nas experiências de fracasso, nós queremos desistir. O Evangelho nos ensina, nos lugares onde os discípulos não forem bem recebidos, é preciso sacudir a poeira dos pés, erguer a cabeça e continuar a missão. Não desanimemos, mesmo quando nos sentirmos fracassados. É preciso que sacudamos as poeiras dos pés, ergamos a cabeça e continuemos a nossa missão. Querido irmão, querida irmã, estamos concluindo mais este nosso encontro ao redor da Palavra de Deus. E como é bom escutar a voz do Senhor, que nos anima e nos encoraja, hoje de forma especial, acolhendo este apelo missionário que Jesus faz a cada um de nós. Dirijamo-nos ao Pai e a Ele façamos a nossa oração. Divino Pai eterno, Deus de amor, Deus de bondade, assim como Tu enviaste Teu Filho Jesus ao mundo para dar testemunho do Teu amor e da Tua misericórdia, te pedimos no dia de hoje um coração sensível para acolher o apelo de Teu Filho. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Ajuda-nos, Pai, a responder todos os dias com fidelidade ao chamado que Tu nos fazes. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.